Educação encaminhou a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular ao Conselho Nacional de Educação. Encaminhou, é bom que se diga, com praticamente um ano de atraso, uma vez que o próprio Plano Nacional de Educação previa o mês de junho do ano de 2016 para o envio da Base Nacional Comum Curricular. Portanto, como se não bastasse o descumprimento, repito, do prazo estabelecido no Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular deveria englobar desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. Mas o ensino médio ficou de fora da proposta encaminhada ao Conselho Nacional de Educação. De acordo com o governo ilegítimo, a BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, relativa ao ensino médio, só será apresentada até o término de 2017. Tome mais atraso. Mas, infelizmente, senhor presidente, o atraso não se deve, por exemplo, à idealização de um processo com ampla participação social, no qual estudantes, profissionais de educação, especialistas e entidades do campo educacional pudessem debater livremente os princípios e objetivos que devem nortear os currículos da educação básica. Muito pelo contrário, são outros os interesses que estão por trás. No artigo intitulado Base Nacional Curricular Comum, uma base para o gerencialismo populista, de autoria do especialista Luiz Carlos de Freitas, pós-doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, professor Luiz Carlos de Freitas, portanto, alerta nesse artigo. Abre aspas. A Base Nacional Curricular Comum tem por fundamento uma concepção gerencialista, autoritária, que é dissimulada nesta argumentação de garantir direitos aos mais pobres. A intencionalidade da atual base é padronizar para poder cobrar da escola. Quando dizem que a Base Nacional Curricular Comum garante direitos dos mais pobres, querem de fato significar que agora a escola será penalizada se não ensinar os pobres ou os ricos, de acordo com tudo que a BNCC diz que tem direito, independentemente dessas escolas terem ou não condições concretas para poder desempenhar seu trabalho. Para isso, se está fazendo o Exame Nacional do Magistério do Ensino Básico, o ENAMEB, realinhando os exames nacionais à BNCC. Portanto, a Base Nacional Curricular Comum não pode ser examinada isoladamente, mas como a base de toda uma política de pressão sobre a escola e seus profissionais que conduzirá à privatização e destruição da escola pública. Fecha aspas, artigo do professor Luiz Carlos de Freitas. Portanto, senhor presidente, essa visão gerencialista se traduz nos catálogos de competências estabelecidas para cada ano da educação infantil e do ensino fundamental, mas também na escolarização da educação infantil e na redução da idade limite para a alfabetização, na contramão do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa e na contramão do Plano Nacional de Educação. Catalogadas, as competências serão sistematicamente cobradas dos estudantes e dos estabelecimentos de ensino, via sistemas de avaliação que muito provavelmente não levarão em consideração a infraestrutura das escolas, a valorização dos profissionais de educação, o contexto socioeconômico dos estudantes. Ao fim e ao cabo, será elaborado um ranking que terá como finalidade desmoralizar as escolas públicas, ampliar a segregação social e fomentar o mercado de ensino. Aliás, senhor presidente, cabe destacar um episódio, no mínimo curioso, para não dizer bizarro. Após fornecer a terceira versão da Base Nacional Curricular Comum à imprensa, no dia do seu lançamento, o MEC sorrateiramente
fez uma última atualização no texto, retirando do documento as expressões de identidade de gênero e orientação sexual. Eu fico aqui até imaginando se não foi o especialista em educação, abre aspas, Alexandre Fotra, que ligou para o ministro da Educação e reivindicou a mudança. Mas, senhor presidente, uma base nacional comum curricular que se nega a enfrentar debates tão importantes como o machismo e a... Eu vou conceder 1 minuto para Vossa Excelência. O senhor concedeu 2 minutos ao outro, mas tudo bem. Eu quero só repetir, senhor presidente, né, o que considero lamentável, né? O MEC, depois de ter anunciado que constaria no documento as expressões de identidade de gênero e orientação sexual, retirou, e daí, né, a nossa indignação aqui, a nossa preocupação, porque uma base nacional comum curricular que se nega a enfrentar debates tão importantes como o machismo e a LGBTfobia, não merece o respeito da sociedade e tende ao fracasso. Como bem destacou Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, as conferências nacionais de educação de 2010 a 2014 foram capazes de mobilizar qualitativamente mais de 4 milhões de brasileiros de diferentes segmentos e setores da comunidade educacional. E o produto desse trabalho difere razoavelmente do processo e do conteúdo. Para concluir, quero dizer a Vossa Excelência que o lançamento da BNCC, como tal, se insere nesse contexto de ataques do governo ilegítimo à educação pública e gratuita. É a reforma autoritária do ensino médio, é a emenda 55 que congelou os investimentos no campo da educação, mas termino. Senador João Alberto, dizendo que entrega agora ao Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Curricular Comum será objeto de 5 seminários regionais que serão realizados de acordo com o CNE em Manaus, Recife, Florianópolis, São Paulo e Brasília. Nós esperamos que o acúmulo das conferências nacionais de educação e do debate que norteou a construção do Plano Nacional de Educação deva ecoar nesses seminários, porque nós não podemos permitir que a lógica da educação básica no Brasil seja a lógica do mercado e não a lógica da emancipação humana, da solidariedade, da diversidade. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra.